Essa é a apresentação do seminário da disciplina de Farmacologia Cardiovascular e Respiratória. Eu me chamo Júlia e eu vou falar sobre o uso dos antiarrítmicos na fibrilação atrial. A base do nosso trabalho é um artigo que foi publicado numa revista científica chamada Circulation, Arrhythmia and Electrophysiology, e ele basicamente discute uma abordagem inovadora para o tratamento rápido da fibrilação atrial de início recente. Eu vou falar um pouco melhor depois. Aqui a ideia é explicar um pouco o que são as arritmias, como os antiarrítmicos atuam no tratamento desse problema e correlacionar com as inovações que o artigo traz. Eu vou começar falando um pouco sobre o sistema de condução intracardíaco. Ele é composto por vários elementos, como o nó sinusal, o nó atrioventricular, o feixe de His, que tem o ramo direito e esquerdo, e as fibras de Purkinje. E todos esses elementos eles apresentam como uma característica intrínseca a de se despolarizar de maneira automática a uma frequência própria. Então, eles não precisam de um estímulo externo para que a despolarização aconteça. E como que isso acontece mais ou menos? Você tem as estruturas superiores, que elas vão apresentar uma frequência de despolarização automática mais elevada do que as inferiores. Então, quando o estímulo ele chega no nó atrioventricular, ele é retardado para que os átrios não contraiam ao mesmo tempo que os ventrículos. Assim que o estímulo ele é conduzido tanto pelo ramo esquerdo e direito do feixe de His. Quem tem a maior frequência de despolarização é o nó sinusal. Então, qualquer estrutura que estiver abaixo dele vai ser despolarizado pelo estímulo que ele gera. E dessa forma, a frequência cardíaca ela vai ser determinada pela região ali do sistema de condução que tem a maior frequência de despolarização. E é assim que vai ser determinado o ritmo cardíaco. Quando o ritmo cardíaco ele tem algum problema, alguma anormalidade, você tem uma arritmia. O que são as arritmias? São quaisquer anormalidades que afetem não só a frequência, mas a regularidade ou até mesmo o ritmo dos batimentos cardíacos. E essas anormalidades, elas podem ter uma série de causas, tanto como distúrbios eletrolíticos, como doenças cardíacas que já existiam, ou até mesmo alterações no automatismo cardíaco, que envolve todo esse mecanismo, esse sistema de condução que eu expliquei agora, mas também de distúrbios de condução atrioventricular, ou até mesmo combinação desses dois fatores. No caso, o artigo ele fala sobre a fibrilação atrial, né, que é uma das arritmias cardíacas mais comuns. Ela é um distúrbio do ritmo do coração, que vai ocorrer quando as câmeras superiores, né, que são os átrios, batem de forma irregular e rápida, ao invés de ter um ritmo mais coordenado e eficiente. A fibrilação atrial pode ser classificada de 4 formas, que vão depender do tempo de duração do episódio. Pode ser a paroxística, que é quando ela termina espontaneamente em menos de 7 dias. A persistente, quando o episódio da fibrilação atrial ele vai já necessitar, né, de uma intervenção médica, porque ele demora mais de 7 dias e ele não para, ele não termina. Persistente de longa duração, quando ela continua mesmo após de 12 meses, e permanente quando vira, né, um quadro crônico. Como a fibrilação atrial ela vai alterar ali o estado hemodinâmico do paciente como um todo, você vai ter uma série de repercussões clínicas. O que acontece? Você tem uma queda na contratilidade efetiva do átrio, porque ele não vai conseguir se contrair de uma maneira adequada, porque você vai ter muitos estímulos num curto espaço de tempo. Isso vai diminuir o débito cardíaco e, para tentar compensar, o corpo vai aumentar a frequência cardíaca. Com o aumento da frequência cardíaca, você tem uma redução no tempo de enchimento ventricular.
Então, você vai reduzir ainda mais o débito cardíaco. Isso é o que o paciente percebe, né, como palpitação. E isso pode desencadear uma série de sinais e sintomas que serão perceptíveis pelo paciente, como tontura, hipotensão, até mesmo dor torácica, insuficiência respiratória, já que você vai ter uma bomba de sangue ineficaz. E se não for tratado, pode ter consequências graves, né? Que é o tromboembolismo, já que você vai ter uma estase atrial, o sangue vai ficar ali parado, pode acabar gerando coágulo, e ainda acidente vascular encefálico e uma embolia arterial periférica. Para que esse quadro seja revertido, você precisa de um antiarrítmico. Mas o que são os antiarrítmicos? Os antiarrítmicos, eles são drogas que apresentam como objetivo restabelecer a função cardíaca normal. Esses fármacos, o uso desses fármacos, ele vai ser orientado de acordo tanto com a fisiopatologia ali da doença, quanto da condição clínica e cardíaca do paciente. A classificação dos antiarrítmicos, ela vai ser feita de acordo com seus efeitos sobre o potencial de ação ali das células do miocárdio. E essa classificação, ela é dividida basicamente em 5 classes. A1, que é a classe dos bloqueadores do canal de sódio. Eles possuem ali um efeito anestésico ou até mesmo estabilizador das membranas das células ali do miocárdio. E essa classe 1, ela ainda vai ser dividida em um A, um B e um C. A 1A é a classe dos que atuam para prolongar o potencial de ação e reduzir a condução cardíaca. Tem como exemplo a quinidina. A 1B, que é uma classe de fármacos que atua para reduzir a duração do potencial de ação e até deprimir de uma forma seletiva a condução cardíaca. Tem como exemplo a lidocaína. E a 1C, que é uma classe que tem um efeito mais discreto sobre a repolarização, e a classe do fármaco que o artigo mostra, que é a flecainida. A flecainida ela vai acabar deprimindo os canais de sódio rápidos e alterar a frequência de elevação dos potenciais de ação. Mas eu vou explicar melhor o mecanismo de ação da flecainida mais para frente. Depois da classe 1, você tem a classe 2, que é a classe dos bloqueadores beta-adrenérgicos. Eles bloqueiam indiretamente os canais de cálcio e as arritmias causadas por catecolaminas. Você tem como exemplo o propanolol. A classe 3, que é a classe dos bloqueadores de canais de potássio, eles prolongam a repolarização. Você tem como exemplo a miodarona. A classe 4, que são os bloqueadores dos canais de cálcio, que atuam ali por meio da depressão e da despolarização da fase 4 da condução cardíaca, e ainda o prolongamento da fase 1 e 2 de repolarização. Você tem como exemplo o verapamil. E a classe 5, que é uma classe de fármacos que são utilizados para arritmias mais específicas. Então, eles não se encaixam nessas outras 4 classes porque eles têm um mecanismo de ação muito próprios, que você tem como exemplo a digoxina. O artigo utilizado, ele fala sobre a flecainida, que é um potente inibidor dos canais de sódio voltagem independentes, que são encontrados ali nas células do músculo cardíaco. Esse canal, ele que é o responsável pela rápida ascendente que é observada nos potenciais de ação do músculo cardíaco, que é ali no gráfico a região 0. Então, é ele que está relacionado à despolarização rápida e à condução do impulso elétrico que é feita pelo tecido cardíaco. Esse canal, ele apresenta 3 estados, que é o aberto, o fechado e o inativado. O medicamento em questão, ele atua inibindo os canais quando eles estão no seu estado inativado. Então, você tem um aumento do tempo necessário para o canal passar da conformação que era inativada para a conformação fechada. E você vai ter uma redução, assim, no influxo de sódio para dentro do cardiomiócito. Então, resumindo, a flecainida, ela aumenta a duração da fase 0 do potencial de ação, que é esse aqui do gráfico. E esse efeito, ele aumenta a intensidade com o aumento da frequência cardíaca do paciente.
Por isso que ele também é ali utilizado para o controle de taquiarritmias. E além disso, a flecainida ela vai inibir os canais de potássio de forma dependente da concentração, prolongando ainda mais a duração do potencial de ação. Ela ainda atua de uma forma meio indireta na concentração de cálcio dentro da célula, porque como você tem uma baixa concentração de sódio, você tem uma diminuição do transporte e antiporte de cálcio e sódio. E você ainda vai ter uma atuação direta sobre os receptores da rianodina, que vai acabar inibindo e impedindo que o cálcio que estava lá dentro do retículo sarcoplasmático seja liberado para o citoplasma. Então, a flecainida ainda vai ter um efeito inotrópico negativo. O artigo, ele propõe, né, um novo método de administração desse medicamento, que não só desse medicamento, de antiarrítmicos pela via pulmonar. Porque você aproveita a rica vascularização dos pulmões para uma absorção mais rápida e direta do medicamento. Isso pode acabar proporcionando uma conversão mais rápida e eficaz para um ritmo cardíaco normal, se você comparar com outros métodos tradicionais. E isso potencializa a resposta clínica e ainda reduz os efeitos colaterais sistêmicos. Essa proposta, né, esse novo método que é proposto pelo artigo, ele traz uma série de inovações, como uma formulação aprimorada de flecainida, que é um método que vai utilizar uma formulação mais concentrada e solúvel, que ainda vai estar combinada com o complexo de ciclodextrina. Essa combinação, ela visa reduzir a quantidade total de medicamento. Ele vai apresentar um mecanismo de administração pulmonar, como eu falei, é um mecanismo diferente, que acaba melhorando, porque você usa uma dose menor, mas com uma eficácia melhor. Você vai ter uma redução da latência da dosagem. Como eu disse, uma administração oral ou ainda intravenosa, que é citada no artigo, pode permitir um aumento mais rápido dos níveis plasmáticos do medicamento. Então, você restabelece as funções cardíacas normais mais rapidamente. E ainda ele propõe, né, ele traz, né, um potencial maior de redução dos efeitos adversos, que isso é muito bom para o paciente, porque você diminui os efeitos colaterais. E por fim, ele também fala sobre uma associação, né, a outros medicamentos, uma extensão a outros medicamentos, que no caso ele cita o metoprolol, que é um beta-bloqueador, e essa associação ainda pode diminuir a taxa ventricular. Então, você ajuda a terminar a fibrilação atrial através dessa administração pulmonar, que vai acabar controlando a fibrilação atrial. Como eu disse, essa série de inovações, elas sugerem um avanço bem promissor no que diz respeito à abordagem farmacológica, porque você tem tempos de restabelecimento, né, da função cardíaca normal mais rápido, com menos doses e menos efeitos colaterais. Essas são as referências e esse é o nosso trabalho.